Olá, bom dia. Meu nome é Adelaine Nobre e hoje nós vamos meditar em mais um capítulo do Novo Testamento, em Lucas 8. Hoje nós vamos mergulhar um pouco mais aqui em Lucas 8. E esse capítulo ele começa com o título As Muitas Discípulas de Jesus. E eu queria destacar, que o capítulo inteiro ele tem muitas histórias com mulheres. Aconteceram histórias aqui com homens também, mas eu diria que 70% aqui, 80% do texto, ele tem relatos com mulheres. E me chamou a atenção porque nós estamos numa semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, né? A data oficial é dia 8 de março, mas a gente pode entender que a semana, né, é uma semana de comemoração, até porque muitas empresas, né, estendem as suas campanhas para a semana da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Algumas outras empresas fazem ações para o mês de março inteiro, considerando como comemoração, né, quanto ao Dia Internacional da Mulher. E, se Deus quiser, né, essa mensagem, ela está sendo gravada um pouco antes, mas, se Deus permitir, ela estará no ar no dia 9 de março, um dia depois do dia oficial da comemoração do Dia Internacional da Mulher. E eu creio que no reino de Deus nada é coincidência, né? Então esse capítulo, ele caiu como uma luva nessa semana, onde tem um destaque tão grande para as mulheres, e a gente vê, né, que se existe a importância em pleno 2022 de ter um dia, né, para que a importância da mulher na sociedade seja destacado, imagina o quão necessário a inclusão da mulher, né, há 2000 anos atrás, o quanto não era necessário. E aqui a gente vê, né, que Jesus, ele já fazia isso, né, ele já tinha um olhar diferenciado para as mulheres tinham um lugar de importância dentro do seu ministério, elas eram tratadas com muito amor. Tem uma delas aqui que passa por um momento de constrangimento e ele a chama de filha. Então aqui a gente vê mulheres com vários perfis, várias idades, mas sendo incluídas por Jesus dentro do seu ministério, que era algo que não acontecia, né? A mulher não tinha voz naquela sociedade. Tanto que quando tinha contagem de, por exemplo, se tivesse uma multidão, mulheres e crianças não contavam, né? Então a mulher não podia, como hoje, né, acontece, a mulher pegar um microfone e começar a dar a sua opinião, ter a sua voz. Naquela época isso não existia, né? A mulher não tinha voz ativa, ela não podia dar a sua opinião, ela não tinha destaque numa multidão, digamos assim. Então, aqui a gente vê, né, que essas mulheres, elas tinham um lugar especial no ministério de Jesus, e começa falando das mulheres que ajudavam com os seus recursos, né, o ministério de Jesus e também aos seus discípulos. Então aqui destaque para Maria Madalena, e aqui Maria Madalena, ela tem uma história muito interessante, né? Jesus tinha expulsado 7 demônios dela, então ela provavelmente era uma mulher rejeitada, era uma mulher a qual atraía olhares de reprovação para ela, mas Jesus a libertou. E essa mulher, ela era uma das que ajudava aqui no ministério de Jesus com seus recursos. Tinha Joana, que era a mulher de um alto funcionário do governo de Herodes, Susana, e aqui destaca, né, e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Então elas eram mulheres que serviam ao reino, serviam o ministério de Jesus dentro daquilo que elas podiam, né?
Hoje nós temos, graças a Deus, uma liberdade maior. Prova disso sou eu aqui fazendo essa reflexão com você, de poder falar da palavra de Deus, de poder louvar, poder ser um pouco mais atuante, não só, né, dentro do ministério, não só dentro de uma igreja, mas assim, na sociedade como um todo, né? Nós temos muito mais liberdade do que essas mulheres tinham. Mas aqui destaque para elas, né? Elas serviam como elas podiam, né? Dentro do espaço que elas tinham com os seus recursos. Então, aqui eu vejo também, né? Que muitas vezes a gente idealiza, né? O fazer a obra de Deus, o cumprir um chamado, cumprir um propósito, mas isso pode ser qualquer coisa que você faça, né? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Então, essas mulheres ajudavam com os seus recursos, mas você, de repente, pode ajudar dentro daquilo que é o seu ganha-pão, né? Com a sua profissão. Então, se você, de repente, é uma cabeleireira e você torna o dia de alguém melhor, porque você trabalhou ali na autoestima de alguém, nos minutos enquanto você está atendendo aquela pessoa, talvez um sorriso, uma palavra de ânimo, e aquela pessoa sair da sua presença melhor do que ela entrou, isso é servir a Deus também, né? De repente, uma mesa, né? Hoje muito tem se falado sobre mesa posta, então um momento ali de conversa numa mesa, né? Isso também é servir a Deus. Então eu vejo que aqui essas mulheres, elas ajudavam Jesus e os seus discípulos, ou seja, elas ajudavam o reino, no caso delas com os recursos, mas nós podemos servir a Deus de várias formas. E aqui, né, discorre um pouco sobre a palavra também sobre as sementes, né? E eu não vou me estender muito nessa parábola, porque ela é bem complexa, ela é bem extensa, né? Mas assim, só trazer aqui a reflexão, né? Que as sementes, elas eram boas, só que em cada solo que elas caíram, teve um resultado diferente, o processo, ele foi diferente, né? Em cada situação. Mas eu queria destacar o versículo 14, onde diz: as sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E aqui eu fiquei pensando, né, porque as outras situações, né, a semente que caiu na beira do caminho, teve a semente que caiu no meio das pedras, entre os espinhos, cada uma delas, Jesus falou ali o que significava, mas em resumo, né, eram pessoas que não davam crédito para a palavra, eram pessoas que não permitiam que essa palavra entrasse em seus corações. Mas aqui no 14 é diferente, porque aqui são pessoas que ouviram, são pessoas que entenderam e absorveram a mensagem, mas as suas preocupações, os prazeres dessa vida, os seus cuidados, né? Eles aumentam, ou seja, eles superam a semente e acabam sufocando. E aí, por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E aqui é engraçado, porque não são pessoas que não chegam, né, a germinar, a crescer, a sua árvore acaba crescendo, só que os frutos também acabam nascendo, né? Porque aqui diz os frutos que elas produzem, ou seja, elas começam a produzir o fruto, mas os frutos nunca amadurecem, ficam sempre naquele ciclo, fica sempre naquele estágio a qual o fruto ele não concretiza, né? Ele não finaliza o ciclo, ele não finaliza o destino final, ele não chega ao destino final, porque ele simplesmente não amadurece. Então aqui essa palavra é para aqueles que ouvem, aqueles que compreendem,
mas que no dia a dia deixam as suas preocupações, as coisas dessa vida, trazerem dúvidas, né? Ou até mesmo sufocar aquela palavra, de forma que quando essas pessoas começam a dar os seus frutos, o fruto ele fica estagnado, né? Ele não conclui aquele propósito, né? Que é de alimentar, ele simplesmente não amadurece. E aí ele acaba sendo um fruto perdido, porque não sei se você já teve a experiência de ter uma árvore, né, acompanhar uma árvore que é frutífera, mas que os seus frutos, ela chega a dar fruto, mas ele não chega a amadurecer, fica aquela fruta mirrada, né, aquela fruta azeda que não serve para nada. Então tem todo um esforço que no final acaba não beneficiando, né, não chegando à sua conclusão. Então, eu queria destacar aqui, né, em qual estágio será que nós estamos. Eu já sondei o meu coração e eu vou deixar essa missão aí para você, né, porque o nosso ideal, o nosso alvo é aqui, o versículo 15. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Então, é esse o nosso alvo, né? Esse o nosso modelo ideal a ser seguido. Esse capítulo, né, como acontece muita coisa, eu novamente quero dar destaque para histórias que aconteceram com mulheres, e agora duas delas, né, em fases totalmente diferentes das suas vidas. Então vamos começar aqui pela filha de Jairo, né? Era uma menina de 12 anos, a qual o seu pai procurou ali Jesus, enquanto Jesus estava ali no meio da multidão, a multidão o recebeu com alegria e estavam ali à espera dele, mas o Jairo, que era o pai, né, dessa menina que tinha 12 anos, chegou ali desesperado pedindo para que Jesus fosse até a casa dele, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Então Jesus prontamente, né, falou que ok, vamos lá, eu vou ver a sua filha, né? Então Jesus ele se comoveu com a dor ali daquele pai, né, que tinha sua filha única de 12 anos e que estava morrendo, tão jovem ali, né, na flor da idade, ainda não tinha se tornado uma mulher adulta, tinha tanta coisa, né, imagino que muitos sonhos aquela menina tinha, e ela estava muito doente. Só que, enquanto Jesus estava se dirigindo para a casa de Jairo, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. E essa mulher, né, vamos entender mais uma vez o contexto daquela sociedade. Ela estava com uma hemorragia, então a mulher, quando ela estava, né, no seu período, quando ela estava nos seus dias de fluxo, ela tinha que ficar isolada, ela não poderia entrar em contato, né, com ninguém, ela tinha que ficar, porque entendia-se que era um momento em que a mulher estava impura, então tudo que ela tocasse ficaria impuro igualmente. Então, essa mulher, ela chegou ali no meio daquela multidão, provavelmente ela tinha ouvido falar de Jesus, e como ela já havia gasto todos os seus recursos, ela teve uma ideia: eu vou tocar na orla de Jesus que eu vou ficar curada. E foi isso que aconteceu, de forma que quando ela tocou em Jesus, ainda que estava uma multidão ali apertando Jesus, tocando, mas o toque daquela mulher foi diferente porque Jesus sentiu que saiu o poder dele. E interessante que essa mulher, ela foi reinserida naquela sociedade através desse momento, através dessa cura, e principalmente porque Jesus quis destacar que aquela mulher, que alguém havia tocado nele e que tinha saído o poder dele. E aí aquela mulher, ela viu, né, que não ia ter como ela se esconder mais,
aqui fala, né? Veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. Então, provavelmente ela estava desesperada, estava com muito medo, porque o que ela fez poderia custar a vida dela, ela poderia até mesmo ser linchada ali, né? Porque ela não poderia estar circulando no meio das pessoas por causa da sua hemorragia. Então, ela, com muito medo ali, se atirou aos pés de Jesus e contou o que ela tinha feito, né? E por que ela tinha tocado nele, e relatou ali que ela foi curada na mesma hora. E aqui é lindo, porque Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vai em paz. Então, no momento em que provavelmente o pensamento das pessoas e o comportamento, né, da época seria de querer punir aquela mulher, porque ela até então, né, era conhecida como a impura, como a que tinha que ficar isolada, como a que tudo que tocasse tornaria impuro. Jesus a purificou e ainda restaurou a paternidade dela, né? Porque ele disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. E ainda, né, derramou paz sobre a vida daquela mulher. Além da cura, ela recebeu paz e ainda teve a sua paternidade restaurada. Ela era filha, simplesmente filha de Jesus. Mas enquanto essa cura para essa mulher acontecia, infelizmente as notícias para Jairo não foram boas, né? O mensageiro chegou ali até onde aquela multidão, até onde Jesus e até onde Jairo estava, e já avisou: olha, não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha morreu. E Jesus ouviu isso, né, e falou para o Jairo: não tenha medo, tenha fé que ela vai ficar boa. E aí Jesus chegou ali naquela casa, e ali ele tirou a multidão, né, porque eu imagino ali a cena, né, várias pessoas já chorando, várias pessoas se lamentando. Então a primeira coisa que Jesus fez foi deixar ali a sua equipe de confiança, né, Pedro, João e Tiago. Então somente esses entraram com ele, além do pai e da mãe da menina, ou seja, foi um momento ali de intimidade, né, um momento onde só as pessoas próximas, tanto de Jesus quanto da menina, ficaram ali naquele ambiente. Porque todos estavam ali chorando, se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina morreu. Aliás, a menina não morreu, ela está dormindo. E aí começaram a caçoar, olha isso, começaram a caçoar dele, porque eles já sabiam que ela estava morta. Então eu entendo que Jesus tirou essa multidão, né, por causa disso, porque havia ali uma incredulidade, né? Eles estavam ali já num outro sentimento. Enquanto Jairo foi atrás de Jesus para receber o milagre, essas pessoas que estavam ali já para chorar a sentença negativa que chegou. Então eu vejo aqui com Jesus a importância, né, da gente andar com gente que acredita, da gente andar com gente que tem fé, com gente que crê, né? Porque em alguns momentos essa multidão que está muito realista, digamos assim, vai atrapalhar o milagre. Então foi a primeira coisa que Jesus fez: isolou esse povo para lá e deixou ali só quem estava no mesmo propósito, na mesma visão. Então, do lado ali dos discípulos Pedro, João e Tiago, e os pais da menina. E aí Jesus restaurou a vida dessa menina, né? Ele pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. E ela tornou a viver e se levantou imediatamente. E aí Jesus pediu para que dessem comida para ela, né? E os seus pais ficaram muito admirados. E mais uma vez, né, mulheres aqui com perfis diferentes. Então uma menina que ainda estava ali no início da sua vida, talvez cheia de sonhos, de planos para o futuro. Por ser filha única, seus pais também tinham muitos sonhos para ela, e de repente tudo isso
rui diante dos olhos deles, né? Porque essa menina fica muito doente e no meio do caminho, enquanto Jesus está fazendo uma cura ali para aquela mulher do fluxo de sangue, Jairo recebe a pior notícia da sua vida, né? E até a mensagem que veio pelo mensageiro é: ó, nem precisa mais pedir nada para o mestre, nem precisa aborrecer, fazer ele perder o tempo dele, porque a menina já morreu, já não tem mais o que possa ser feito. Mas Jairo acreditou, né? Continuou crendo quando Jesus falou: não se preocupe, a menina vai ser curada, ela está apenas dormindo. Então Jairo, naquele momento, ele permaneceu firme na palavra de Deus. E aqui eu vejo, né, a importância da gente acreditar naquilo que Deus, que Jesus, né, determinou para nós, e não o que a multidão pensa, o que a multidão acredita, porque quando Jesus chegou ali, né, mais uma vez eu reforço que ele pediu para que aquela multidão saísse e ficou somente aqueles que criam, né, no milagre. E então aqui eu vejo, né, quantas histórias aconteceram com as mulheres, quantas mulheres diferentes, né? Então nós temos a que foi liberta de 7 demônios, nós temos a que era esposa de um homem importante dentro do governo de Herodes, nós temos a mulher que estava isolada da sociedade e que perdeu seus recursos porque tentou de todas as formas ser curada e não conseguiu, e ela teve ali não só o seu milagre, mas também teve a sua paternidade restaurada. E temos também uma menina jovem, né, com uma vida toda ali pela frente, mas que teve a sua vida interrompida por uma doença, um acontecimento, e os seus pais tiveram fé, tiveram esperança, buscaram a Jesus por ela, e ela teve a sua vida restaurada, né? Sua vida foi devolvida, o seu fôlego de vida através de Jesus. Então aqui eu queria, além de te parabenizar, né, se você que está me ouvindo é uma mulher, parabéns pelo nosso dia, né? E o quão privilegiada nós somos, porque nós temos um lugar especial no coração de Deus, né? Que a gente vê tanto amor, né? Tanto carinho de Jesus para com as mulheres, né? Então, esse relacionamento que essas mulheres tinham com Jesus, essa busca, essa sede que todas elas tinham, que nós possamos dar continuidade também a esse ministério, né? E servi-lo com os nossos recursos, com a nossa vida, com o nosso amor, e lembrarmos sempre que nós somos suas filhas, né? Que nós somos filhas amadas do Pai. E deixo um grande beijo aí para você. Até a próxima, que você possa ter um dia abençoado.